Olha, mais de 130 estudantes que se declararam pretos, pardos, indígenas ou quilombolas tiveram matrícula em cursos de graduação negada pela Universidade Federal de Alagoas. Vamos saber então o motivo com o coordenador aqui do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da UFAL, responsável pelas avaliações, o Danilo Marques está aqui com a gente. Danilo, a suspeita é que essas pessoas tentaram uma vaga de forma errada. Isso é desinformação? O que é isso? Nos diga exatamente por que isso aconteceu. Bom dia. Bom dia. É importante dizer que as comissões de heteroidentificação, as bancas de heteroidentificação, são mecanismos antifraude criadas na esteira das políticas de ações afirmativas, no caso aqui a política de cotas, para permitir de que a reserva de vagas oriundas do sistema de cotas para negros, pretos e pardos, elas sejam de fato destinadas aos sujeitos de direito, que são as pessoas negras, sejam elas pretas ou sejam elas pardas, Importante dizer que na Universidade Federal de Alagoas a gente já tem uma comissão composta por especialistas há mais de 5 anos que participam de formações, eventos e debates e que possuem uma expertise muito importante para garantir que essas vagas sejam destinadas aos seus sujeitos de direito. Então, também é importante falar que na primeira chamada do SISU a gente teve aí um pouco mais de 1.050 candidatos que tiveram sua autodeclaração étnico-racial deferidas. Professor Danilo, como se analisa cada caso? Por exemplo, quando um aluno ele se declara pardo e aí a comissão ela diz que ele não é pardo, como é que funciona essa questão, hein? Isso é uma pergunta extremamente importante, porque a gente tem que pensar o que é o ser negro no Brasil. Então, num país de uma história diversa, permeadas por vários racismos, a gente tem em nosso país o preconceito de marca social, ou seja, é a partir do estigma do fenótipo que esses racismos eles acontecem na nossa sociedade. Então, dentro da categoria negro, a gente tem as pessoas pretas, que têm a pele retinta, e tem as pessoas pardas. No meu caso, eu sou um homem negro pardo, tenho uma cor de pele mais clara, mas sou negro também. Então, é importante a gente pontuar aqui que essa avaliação ela se dá pelo fenótipo, cor da pele, cabelos crespos ou cacheados, traços do rosto, e que o ser pardo no Brasil ele está ligado à questão negra, E isso tem sido um debate muito grande em outras universidades, sobre os deferimentos e indeferimentos. Mas é muito importante pontuar que é um mecanismo fundamental para a manutenção dessa política pública histórica no nosso país, que é a política de cotas. A Sofia falou sobre a questão do parto como exemplo, mas como é que quais são os principais erros cometidos por essas pessoas? Queria que você desse um exemplo. Por quem acha que tem direito, Às vezes a pessoa até acha que tem direito, Mas quais são os principais erros? No início das políticas de ações afirmativas, e na nossa universidade a gente tem uma política há 20 anos, a gente nunca imaginou que pessoas tentariam fraudar a política de cotas. E a Comissão de Heteroidentificação, ela atua para evitar essas fraudes, mas também para corrigir supostos concepções equivocadas de pertencimento, Então, muita gente acha que por ter o cabelo cacheado, é uma pessoa parda. Então, eu dou o exemplo, por exemplo, do jogador do Flamengo, Davi Luiz. Ele tem um cabelo cacheado, mas ele não é um sujeito de direito da política de ação afirmativa, Então, o ser pardo ele vai ser analisado pela comissão pelo seu conjunto fenotípico. Se ele tem uma pele parda, se ele tem traços do rosto, que estejam ligados a população negra, africana ou afrodescendente aqui no Brasil e por aí vai, Então, muitos se apegam ali num detalhe para poder se declarar uma pessoa negra para tentar essa vaga pelo sistema de cotas. E é muito importante que a gente pontuar que a gente avalia o conjunto fenotípico. A gente não analisa se tem avô, mãe, pai que porventura seja uma pessoa negra, É importante pontuar que é sempre pelo fenótipo do candidato para fazer com que essas vagas
no caso aqui da graduação dos cursos da UFAL, né, sejam destinadas aos sujeitos de direito da política de ação afirmativa. A gente pontuou aqui, por exemplo, a essas pessoas que acreditam que têm o direito de entrar na universidade através das cotas. Mas e aquelas pessoas que agem de má fé, que tentam, de certa forma, entrar através das cotas, não têm direito nenhum, mas fazem isso acreditando que podem burlar, de certa forma, o sistema? Essas pessoas, elas são penalizadas, né? Então, a gente tem um procedimento que ele atende a uma série de resoluções nacionais e resoluções internas da nossa universidade, que o candidato ele passa por uma primeira banca de heteroidentificação. Caso ele seja indeferido, ele tem o direito de recursar e passar por uma outra banca composta por outros membros que vão analisar novamente o seu fenotípico, o seu fenótipo, o seu recurso, né? E caso ele seja indeferido novamente, ele migra para ampla concorrência. Então, é uma forma de permitir também que a gente não penalize, por exemplo, jovens que ainda não têm um conhecimento do seu pertencimento étnico-racial. Agora, obviamente, a gente já tem casos, não só na UFAL, como em outras universidades federais, de fraudes que já acarretaram em cassação de diplomas, expulsões, mas cada caso ele é analisado perante a justiça. Dondílio, muito obrigado pela sua presença e trazer essas orientações aqui nessa discussão importante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Danilo. Até a próxima. Bom dia.